Conversa com meu povo, ressurreição e vida. Dá-me de beber uma água viva. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Todos nós, envolvidos na preparação da Páscoa, somos chamados ao novo encontro com Jesus Cristo, nossa Páscoa, nossa esperança. A partir de ângulos diferentes, todos caminhamos para Ele, a fim de participarmos com ainda maior intensidade de seu mistério, da graça dos sacramentos da iniciação cristã que recebemos. E nossa Igreja de Belém celebra este tempo especial, dando passos na realização de seu plano de pastoral, fruto do esforço conjunto, iluminados que fomos pelo Espírito Santo para ser uma igreja missionária de portas abertas, dando nossa contribuição para que nossas cidades e nosso tempo se encham de alegria, alegria genuína, fruto do mesmo Espírito. Hoje vamos apenas acompanhar Jesus e seus discípulos a Betânia, casa do pobre e da amizade, lugar que podemos imaginar como verdadeiro refúgio onde se encontravam à vontade. Trata-se de Lázaro, um amigo daqueles que uma expressão popular diz serem mais queridos do que um irmão. O Senhor fica sabendo de sua enfermidade. Onde se encontrava, permaneceu ainda 2 dias, viajando apenas no 3º dia. Certamente um detalhe do autor do 4º Evangelho para referir-se ao dia da ressurreição de Jesus, cujo fato aqui descrito é prenúncio e sinal. Os laços de amizade levam Jesus a dirigir-se à Judéia, justamente quando o clima de perseguição se acirrava. De longe, sabe o Senhor que Lázaro morreu. Jesus não se mostra como um taumaturgo, mas como amigo e irmão. Para curar e restaurar, há que começar com um relacionamento humano verdadeiro, pelo que temos muito a aprender para sanar as feridas físicas, emocionais, psicológicas e espirituais, missão de nossa Igreja. O Evangelho fala dos quilômetros de distância entre Jerusalém e Betânia, e Jesus certamente estava mais distante. No outro texto evangélico, Lucas 24, 13 a 35, distância percorrida com decepções por 11 quilômetros, se transformam num verdadeiro salto depois da experiência do ressuscitado em Emaús. Nossa grande Belém, para falar de tamanho de cidade, é bem maior do que Nínive, para critérios antigos. Lá dizia a Escritura, uma cidade fabulosamente grande, do tamanho de uma caminhada de 3 dias. Não há distâncias intransponíveis para o zelo da nova evangelização missionária a que somos chamados, a fim de curar o mundo e as pessoas, reconduzindo-as à vida plena. É Marta, em Betânia, que recebe Jesus, enquanto sua irmã Maria permanece em casa. Uma pequena família, com diferenças entre as pessoas, mas ressoa o convite. O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Em voz alta ou ao pé do ouvido,
a boa notícia há de percorrer estradas, casas e corações. O problema é quando não levamos o chamado de Jesus, mas nossas pequenas e tão limitadas ideias. Quando a mensagem do Senhor chega, o salto acontece na vida das pessoas. Cuidemo-nos seriamente para que não sejamos intermediários falsificados. Nossa meditação vai com Marta, Maria, discípulos, uma multidão de pessoas positivamente incomodadas, diz o Evangelho. Muitos dos judeus viram o que Jesus fizera e creram nele. E depois, muitas outras pessoas curiosas para chegar à entrada do sepulcro. Aqui, uma cena humana e surpreendente. Jesus chorou. Para nós e nossa igreja, fica a lição de humanidade, pois não tratamos das dores humanas como exercício profissional, mas com a sensibilidade da caridade e da atenção. Algumas situações, como um morto 4 dias antes, podem levar ao desânimo daqueles que pensam não haver soluções. E com Jesus aprendemos que não é verdade o dito de que só com a morte não há jeito, pois nele e com ele sempre ressoará a expressão: Lázaro, vem para fora. É hora, querido irmão, querida irmã, de ampliar o nosso horizonte e descobrir o que existe de mais desafiador e difícil em nossa sociedade, para chegar lá com a evangelização e a caridade. Algum tempo atrás, antes desses fatos, Jesus tinha chamado os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda sorte de males e enfermidades. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. De lá para cá, a missão da igreja, e é bom ver como isso se encontra no plano arquidiocesano de pastoral de Belém, a tarefa curar é empenhar-se no anúncio do Evangelho aos homens do nosso tempo, animados pela esperança, mas ao mesmo tempo torturados muitas vezes pelo medo e pela angústia, um serviço prestado à comunidade dos cristãos e a toda a humanidade. O sentido da vida cristã, seu rosto mais reluzente, encontra-se na caridade. A caridade é a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo e ao próximo como nós mesmos, por amor de Deus. Ao mesmo tempo, quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. O testemunho profético através da caridade e do serviço é a marca inseparável da missão da Igreja de portas abertas, em saída ao encontro do outro e disposta a acolher quem chega, pois considerando-se que quando amado o pobre é estimado como de alto valor, e isto diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais ou políticos. Unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação. Só isso tornará possível que os pobres se sintam em cada comunidade cristã como em casa. Nossa Igreja de Belém quer fomentar o ministério da caridade,
reorganizar todas as expressões caritativas presentes na Igreja, implantando pastorais sociais e organismos de missão sociotransformadora na Amazônia, sendo presença luminosa nas causas sociais como Igreja em saída. Não há limites ou ambientes em que a Igreja não possa estar presente. Curar há de ser uma palavra apaixonante, para que o cuidado com pessoas e situações se multiplique entre nós. Nós todos somos batizados, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo é ressurreição e vida. Caríssimo irmão, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta quinta-feira eu cheguei de uma viagem ao Canadá, onde fui para a celebração de votos de membros da comunidade Sementes do Verbo, que tem lá uma missão muito bonita, muito forte, na cidade de Calgary. Um ambiente totalmente diferente, muito frio, muita neve, mas o vigor da evangelização que esta comunidade, como também tantas outras comunidades e missões, realizam no mundo. Foi uma experiência muito positiva, muito bonita, e é interessante que, dentre os jovens que fizeram a sua consagração, né, é lindo saber disso, né? Hoje a comunidade Sementes do Verbo, a maior parte das vocações já é do Pará e também do Maranhão. É muito bom saber como isso se multiplica, e são pessoas que são missionários nossos, que vão para toda a parte do mundo, que vão para o Canadá, vão para Portugal, vão para a Terra Santa, vão para Jerusalém, para Roma, para as Filipinas, para a África, para a Europa, qualquer lugar, onde quer que o Evangelho chame e seja um apelo, lá estão esses missionários de várias comunidades, de congregações, e nós temos gente nossa presente em todas as partes, graças a Deus. Irmãos e irmãs, vamos então às perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria Leonice de Campos, de Belém. O que tem a ver a Igreja Católica com o protestantismo, com o espiritismo? Por que eles perseguem nossa igreja? Por que eles saíram de nossa igreja e fizeram outras igrejas? Por que eles se opõem a nós? Bom, primeira coisa é o mistério da liberdade humana, não é? As opções que as pessoas fazem, então eu não tenho condições de responder de uma forma completa esse porquê. Uma coisa nós sabemos com muita clareza, o Senhor fundou somente uma igreja e depois com visões teológicas ou práticas ou pastorais, há grupos que fundaram suas próprias expressões religiosas cristãs. Então nós temos uma variedade de igrejas que são cristãs, que professam a mesma fé cristã que nós temos, com diferenças. Cabe-nos ter um respeito muito grande a essas pessoas, não levar para frente polêmicas, até porque muitas delas, as polêmicas dizem respeito a alguns argumentos que ficam se repetindo um atrás do outro e que a gente tem que argumentar com serenidade, com paz e ser fiéis à nossa igreja. Com relação ao espiritismo, é bom a gente saber que tem princípios que são absolutamente diferentes. Por exemplo, a ideia da ressurreição, que é nossa, né? Nossa, e reencarnação é a concepção do espiritismo. É totalmente contrário. Nós respeitamos, eu tenho pessoas amigas que professam o espiritismo, mas as quais eu respeito, mas eu não posso concordar com aquilo que eles dizem. Agora, o ideal é que a gente não faça perseguição religiosa, nem nós em relação às outras pessoas, nem as outras em relação a nós, mas aprendamos a nos respeitar.
Pergunta de Maria do Carmo, de Belém. Dom Alberto, é correto quando o padre está proclamando o Evangelho, a pessoa acompanhar pelo celular? Veja só, eu não gosto de responder correto ou não é correto. A palavra diz que a fé vem pelo ouvido. Então, quando o Evangelho está sendo proclamado, é hora de ficar olhando para o padre ou o diácono que estão proclamando o Evangelho e ouvir. Então, essa é a posição correta. Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam acompanhando pelo celular e acabam acompanhando também outras coisas, outros assuntos e mensagens durante a Santa Missa. É claro que isso aqui não devia acontecer. Então, a pessoa deve ouvir o Evangelho, olhando para quem está proclamando, porque ali é um momento sagrado, a palavra de Deus se torna atual para nós quando ela é proclamada e, portanto, não é para a gente ficar acompanhando nem no celular, nem no folheto. Também o folheto, vocês devem estar percebendo que muitas paróquias estão dispensando essa história dos folhetos, justamente para as pessoas participarem melhor. Terceira pergunta é de Luísa Castro, de Belém. Alberto, assisto às missas pela Rede Nazaré de televisão, as missas das 12 horas. As missas que são televisionadas têm o mesmo valor que quando estamos fisicamente na igreja? Não. A resposta é negativa. A igreja estimulou, o Papa estimulou durante o período da pandemia, que as pessoas que não pudessem ir à igreja acompanhassem a celebração da Santa Missa, e nós começamos essa missa às 12 horas de segunda a sexta-feira na residência episcopal, e também no final de semana temos missas transmitidas pela nossa televisão, nossa rádio. Nós devemos participar presencialmente da Santa Missa. É claro, uma pessoa que está enferma em casa, uma pessoa que não tem condições de se movimentar para lá e para cá, ela acompanha aquela Santa Missa. É um momento de unidade profunda que ela terá com a missa que está sendo celebrada. Na época mais forte da pandemia, eu sei de famílias que se reuniam nos domingos, quando fazíamos também no domingo a missa, se reuniam e muita gente se trocava como se fosse para a igreja, para acompanhar aquela Santa Missa. Atitudes elogiosas, muito importantes, muito bonitas, mas ficar no comodismo e não ir à igreja, isso aqui não é correto. Nós temos o compromisso, missa dominical, ou no sábado, tarde, noite, ou no domingo, devemos estar na igreja para participar da Santa Missa, ouvir a palavra e receber a Sagrada Comunhão. Pergunta de Carlos Tancredo dos Santos Ferreira, de Ananindeua. Dom Alberto, como o preço do peixe está nas alturas, é possível comer carne nesse período da Semana Santa? A igreja pode liberar ou isso é uma atitude individual? Eu vou repetir uma coisa que já usei neste programa. O pessoal aumenta o preço do peixe, o preço dos ovos e põe na conta da igreja. A igreja tem guarde bem, 2 dias apenas, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, que diz, nesses dias se faz o jejum e a abstinência de carne. 2 dias no ano, 2 dias. Depois a igreja diz assim, toda sexta-feira do ano, especialmente a quaresma, deve ser período em que você procura fazer um gesto de penitência, um tempo maior de oração, uma mortificação, uma abstinência, a visita a uma pessoa doente, a um presídio, um ato de caridade. Agora, a igreja não é culpada do preço do peixe. Então eu não tenho que liberar nada, eu tenho que dizer, olha, você é católico, é cristão católico, então você vai, nesses 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, você vai deixar de comer carne. Ah, mas uma pessoa tem problema de saúde, ela pode comer carne nesses dias? Pode, substituindo por um outro ato de penitência. Então não é uma questão da igreja liberar,
É uma questão da gente saber que a norma da igreja é diferente daquilo que corre por aí e tem muita gente ganhando dinheiro como se a culpa fosse da Igreja Católica. Uma pergunta sem identificação. Norberto, a missa de cura e libertação é uma celebração aceita pela doutrina da Igreja Católica? Toda missa é de cura e libertação. Tanto que a expressão não é correta. Onde se faz esse tipo de celebração, deviam chamar missa pela cura e pela libertação, não missa de cura e libertação, como se fosse uma coisa mágica. Eu entrei ali, eu garanto que vou ser curado ou libertado. Vamos ter bastante cuidado com isso, para nós não fazermos confusão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que o final de semana seja bem vivido, na graça de Deus, especialmente na participação na Santa Missa. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.